E se eu te dissesse que o silêncio que ele deixou não é o fim da história? Que por trás da ausência, do desprezo e da frieza calculada, há um jogo psicológico muito mais profundo do que você imagina? Hoje você vai descobrir a verdade que quase ninguém tem coragem de contar. O narcisista quase sempre volta. Mas não por amor, não por arrependimento, e sim por um motivo muito mais sombrio e cruel. O que está em jogo não é o relacionamento, é o seu controle emocional, sua identidade e, principalmente, o seu poder pessoal. Neste vídeo, baseado nos ensinamentos de Carl Jung, vamos mergulhar na mente do narcisista e revelar o que realmente está por trás desse retorno repentino que te confunde, te enfraquece e te prende em um ciclo de dor disfarçado de esperança. Você já sentiu aquele frio na barriga ao ver uma mensagem inesperada dele, depois de semanas, ou até meses, de silêncio? Já se pegou perguntando se ele mudou, se finalmente entendeu o quanto te feriu, se agora está pronto para te valorizar? Essa dúvida não vem de você. Ela é o eco de um vínculo traumático, cuidadosamente construído por manipulações sutis, por promessas que nunca se cumpriram e por migalhas de afeto estrategicamente entregues para manter você por perto, mesmo à distância. Jung chamou isso de projeção da sombra, o fenômeno psicológico em que transferimos para o outro aquilo que nos falta. E é exatamente aí que o narcisista se infiltra, na sua carência de respostas, no seu desejo de ser amada, na sua esperança de que um dia tudo aquilo tenha valido a pena. Mas hoje você vai entender por que o retorno do narcisista não é uma prova de amor, mas uma tática de controle. Ele não volta porque sente sua falta. Ele volta quando sente que está perdendo o poder que tem sobre você. E é aí que mora o perigo. Se você ainda estiver emocionalmente presa, esperando por um pedido de desculpas ou por um gesto redentor, você será sugada novamente para o mesmo ciclo que te destruiu antes. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que faremos aqui. Iluminar a escuridão psicológica por trás dessa dinâmica perversa. Então, se você está cansada de viver presa a um vai e volta emocional que só te enfraquece, se você quer libertar sua mente da dependência afetiva e finalmente se enxergar como alguém inteira e digna de amor verdadeiro, fica comigo até o fim, porque neste vídeo você não vai apenas entender o comportamento do narcisista, você vai despertar para a sua própria força interior. E essa verdade pode mudar tudo. O retorno do narcisista é como uma tempestade que chega quando o céu finalmente começa a clarear. Você estava reconstruindo sua paz, tentando silenciar os ecos da dor e se reconectar com quem você é, mas de repente, ele aparece. Uma mensagem, uma curtida, um oi, tudo bem? E tudo dentro de você treme. Isso não é coincidência. Isso é cálculo. É nesse exato ponto, quando você começa a respirar sem ele, que o narcisista sente que está perdendo o controle. Carl Jung já alertava: aquilo que você não traz à consciência retorna como destino. E é por isso que tantas mulheres sentem que estão presas a uma repetição sem fim, porque o narcisista não volta por saudade. Ele volta porque precisa reativar a dor que o alimenta. Esse retorno repentino não é afeto, é uma sondagem emocional. Ele quer saber se ainda tem acesso ao seu coração, se suas palavras ainda causam impacto, se um simples gesto ainda tem o poder de fazer você estremecer. A presença dele, mesmo virtual, reacende o trauma, reabre feridas que ainda não cicatrizaram. Jung chamava isso de complexos autônomos, núcleos emocionais que vivem dentro de nós, independentes da razão, prontos para ativar memórias dolorosas sem que a gente perceba. E o narcisista sabe disso intuitivamente. Ele conhece suas brechas. Ele volta, não porque mudou, mas porque quer testar se você mudou. Talvez ele diga que sentiu sua falta, que você é especial, que agora tudo será diferente. Mas observe, não há reconhecimento profundo da dor que ele causou. Não há um pedido de perdão genuíno, só há promessas. E quando a promessa substitui a atitude, isso é manipulação. Carl Jung dizia que somente aquilo que somos realmente tem o poder de curar. Ou seja, a cura nunca virá dele, porque ele não é verdadeiro. E enquanto você esperar que ele seja,
continuará sangrando emocionalmente por mãos que não sabem, e nem querem, estancar sua dor. É nessa hora que você precisa despertar. O retorno do narcisista é, na verdade, um convite. Ou você cai de novo na ilusão, ou escolhe se posicionar. E essa escolha exige consciência. Exige que você olhe para dentro e pergunte: por que ainda espero algo de quem já me provou tantas vezes que não tem nada a oferecer? Essa pergunta não é fácil, porque responder a ela é encarar a sua própria sombra. É ver que talvez você esteja ligada a ele, não por amor, mas por um vazio interno que nunca soube nomear. E Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que preferimos não ser, mas que silenciosamente conduz a nossa vida. Por isso, ao invés de perguntar se o narcisista vai voltar, a pergunta certa é: o que dentro de mim ainda espera por ele? Porque é nessa resposta que está a chave da libertação. Não é sobre ele, é sobre você, sobre seu inconsciente, sobre o que você projeta, sobre a mulher que você precisa reencontrar dentro de si. E acredite, essa mulher está aí, esperando que você diga: basta. E quando você disser, não será apenas o fim de um ciclo, será o começo da sua verdadeira cura. Quando ele volta, muitas vezes não é com arrogância. Ele volta manso, doce, falando baixo, escolhendo palavras que tocam justo onde ainda há esperança. E é isso que mais machuca, porque ele sabe o que dizer. Ele sabe o que você sonha ouvir. Mas não se engane, essa doçura não é cura, é isca. É assim que o ciclo recomeça. E se você cair mais uma vez, ele não vai te amar mais. Vai apenas ter a confirmação de que ainda manda no seu emocional. Carl Jung afirmava que todo padrão inconsciente que não é enfrentado tende a se repetir como destino, e enquanto você não confrontar esse padrão, continuará se apaixonando por versões diferentes da mesma ferida. Você começa a acreditar que desta vez será diferente, que talvez agora ele tenha percebido seu valor. Mas observe bem, ele não pergunta como você se sentiu, não quer saber do seu sofrimento. Ele quer saber se ainda tem espaço, se a porta ainda está aberta. Isso não é arrependimento, isso é vaidade. E a vaidade é o trono de onde o narcisista governa. Jung dizia que o encontro com si mesmo significa, antes de tudo, o encontro com a própria sombra. E a sombra que o narcisista ativa em você é justamente o medo de não ser amada, de ser descartável, de nunca ser suficiente. Ele volta para reabrir feridas que você mal começou a fechar. É comum confundir essa reaproximação com amor, mas é uma confusão perigosa. O amor verdadeiro liberta, acolhe, reconhece. O narcisista prende, apaga e culpa. Carl Jung falava sobre o processo de individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é, rompendo com máscaras, ilusões e dependências. E para isso é preciso coragem. Coragem para olhar para esse retorno e não ver nele uma promessa, mas um aviso. Ele não voltou por amor. Ele voltou porque percebeu que você estava se afastando do controle dele. E a sua libertação o apavora, porque sem você, ele não tem a quem dominar. Esse é o momento mais perigoso, quando você está emocionalmente vulnerável e ele aparece com palavras doces. Porque ele vai prometer o mundo. Vai se fazer de vítima. Vai dizer que foi você quem se afastou. E se você não estiver ancorada na sua verdade, vai acabar cedendo. Não por ele, mas por aquele pedaço ferido dentro de você que ainda acredita que amor é sofrimento. Jung alertava que o sofrimento não é nobre quando é mantido por repetição cega. Ele só tem valor quando nos desperta. E talvez seja esse o seu momento de despertar. Você precisa romper com essa ideia de que ele voltou porque te ama. Ele voltou porque a sua ausência ameaçou o império dele, porque o seu silêncio doeu mais que 1000 palavras. E principalmente, porque ele percebeu que você estava começando a enxergar quem ele realmente é. E para o narcisista, isso é inaceitável. Então, ele volta para te confundir, para apagar a luz da sua consciência, para fazer com que você duvide de novo da sua força. Mas você não é fraca. Você só está reaprendendo a olhar para si mesma com olhos de verdade. Se você permitir que ele volte, o que acontece não é reconciliação. É reinício de um ciclo onde o final é sempre o mesmo. Você
em pedaços. No início, talvez tudo pareça melhor. Ele pode até parecer mais atencioso, carinhoso, interessado, mas observe. É uma fase de testes. Ele está observando suas reações. Está vendo até onde pode ir. Carl Jung dizia que a máscara que usamos acaba sendo controlada por aquilo que tentamos esconder. O narcisista usa a máscara da mudança, mas por trás dela continua o mesmo. Egoísta, manipulador, insensível à sua dor. Logo que ele percebe que você se entregou de novo, tudo muda. O afeto esfria. A atenção diminui. Os sumiços voltam. As críticas retornam. E com isso, nasce novamente a sensação de que você está errada, de que precisa se esforçar mais, de que nunca faz o suficiente. Essa confusão é intencional. Ele quer que você viva em dúvida, porque a dúvida paralisa. A dúvida te impede de sair. Jung acreditava que o caos interior precisa ser reconhecido para que a cura seja possível. E o narcisista vive justamente de manter o caos fora da sua consciência. Você pode se perguntar, mas e se eu for paciente? E se eu mostrar o meu melhor? Ele pode mudar? Essa pergunta é um reflexo da sua dor, não da realidade. A verdade é que ele não quer mudar. Ele quer que você mude por ele, que você abra mão dos seus limites, que você tolere o intolerável. E cada vez que você o aceita de volta, você silencia a sua própria voz interior. Jung falava da importância da integração do self, o resgate da sua inteireza. Mas como você pode se integrar se está constantemente se fragmentando por alguém que só sabe te quebrar? O retorno do narcisista é sempre uma armadilha emocional disfarçada de segunda chance. E cada vez que você aceita, sua alma grita mais alto. Porque no fundo, você sabe. Algo dentro de você reconhece a mentira. Reconhece a manipulação. Mas esse algo precisa de força para se expressar. Força que vem do autoconhecimento, da coragem de olhar para a realidade e da decisão firme de se escolher. Não é egoísmo, é sobrevivência emocional. E Carl Jung sempre deixou claro: não há despertar da consciência sem dor. Mas a dor da libertação é infinitamente mais leve do que a dor da repetição. É hora de quebrar esse padrão, de perceber que o verdadeiro amor não exige que você se anule, se humilhe, se desfaça. O verdadeiro amor começa quando você se olha no espelho e decide que não será mais prisioneira do medo de ficar só. Porque estar só, em paz, é 1000 vezes mais digno do que estar acompanhada e em guerra consigo mesma. A alma sabe disso. E sua alma está te pedindo, silenciosamente, para não cair mais uma vez na armadilha da volta. Você já sofreu demais. Já provou amor demais. Agora é hora de provar amor por você. A grande verdade que ninguém te contou é que o retorno do narcisista pode ser o seu maior presente. Se você souber o que ele significa, ele é o teste final. Ele revela até onde você já foi no seu processo de cura. Ele mostra se você ainda é refém da dor ou se começou a se libertar. Carl Jung dizia que aquilo que mais precisamos encontrar está onde menos queremos olhar. E talvez esse reencontro inesperado seja justamente o espelho que faltava para você enxergar o quanto já evoluiu, ou o quanto ainda precisa evoluir. Cada mensagem que ele envia, cada tentativa de reaproximação, é uma oportunidade de escolha. Escolher a si mesma. Escolher a verdade. Escolher a paz. E quando você escolhe isso, algo mágico acontece. Ele perde o poder, porque o narcisista só reina sobre quem está emocionalmente vulnerável. Quando você se posiciona com firmeza, quando não responde, quando não cai, você quebra o ciclo. Você mostra que a mulher que ele deixou não é a mesma que existe hoje. E isso não é vingança, é libertação. É a prova viva de que a cura é real. Esse processo é doloroso, mas é também profundamente transformador. Porque ao dizer não ao narcisista, você está dizendo sim à sua alma, sim ao seu valor, sim à sua nova história. E esse sim é o início da verdadeira jornada de individuação, como Jung ensinava. Uma jornada em que você não vive mais sob a sombra de ninguém, mas sob a luz da sua consciência. Uma jornada em que você deixa de ser objeto do desejo alheio para ser sujeito do seu próprio destino.
E quando você faz isso, a sua energia muda. Sua presença muda. Você volta a brilhar. Não espere reconhecimento dele. Não espere que ele veja a mulher incrível que você é, porque ele nunca quis ver. O narcisista não se alimenta de luz, ele se alimenta de brechas. E se você se fechar para ele, ele vai embora. Não por decisão dele, mas porque sua alma já não permite mais esse tipo de invasão. Jung dizia que a cura não vem de fora, ela nasce de dentro. E se você está aqui ouvindo isso, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Essa voz que te trouxe até aqui é a mesma que vai te levar para fora dessa prisão emocional. E quando você finalmente se liberta, o mundo muda, as cores voltam, o riso volta, a confiança em si mesma se reconstrói, pedaço por pedaço. E aí você entende que o retorno dele foi apenas o gatilho para o seu renascimento. Ele voltou, sim, mas não foi para te salvar. Foi para que você tivesse a chance de se salvar. E isso, minha querida, é o maior milagre de todos, quando você para de pedir que ele mude e começa a mudar por si mesma. Chega uma hora em que a dúvida precisa ceder espaço à decisão. Não dá mais para ficar entre abrir a porta ou mantê-la encostada. Porque todo talvez que você oferece a um narcisista, ele transforma em entrada escancarada para a sua alma. E uma vez lá dentro, ele não cura nada, ele consome. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nosso interior se tornará nosso destino lá fora. E se você continuar permitindo que ele volte, não será ele o vilão. Será você, traindo a si mesma toda vez que recusa ouvir o próprio coração. Você já teve provas suficientes. Palavras doces não sustentam atos vazios. Promessas não sustentam ausências. E o que te feriu uma vez, vai ferir de novo, se você permitir. O narcisista não tem pressa. Ele tem estratégia. Ele pode desaparecer por semanas, meses, anos, e voltar como se nada tivesse acontecido. Não porque mudou, mas porque acha que você esqueceu. Mas agora você não é mais a mesma. Agora você sabe. Sabe que o retorno dele é a última chamada para você romper o ciclo. Para dizer não, sem culpa. Para finalmente proteger a mulher que está renascendo dentro de você. Essa escolha dói. Dói porque parece que está faltando algo. Dói porque você ainda queria um final diferente. Mas como dizia Jung, a cura é dolorosa, mas o sofrimento que você carrega por não se curar é ainda mais. Escolher a liberdade é cortar o fio que ainda te liga à ilusão. É dizer para si mesma, eu mereço mais. E esse mais não é alguém novo. Esse mais é você. É sua paz, sua autoestima, sua identidade. Porque enquanto você se define a partir de alguém que te destrói, você se perde de quem nasceu para ser. Você não precisa provar mais nada. Não precisa ser compreendida por ele, nem perdoada, nem aceita. Tudo o que você precisa é se libertar da necessidade de retorno, porque o verdadeiro retorno que importa é o seu retorno para si mesma. Jung nos ensinou que o verdadeiro despertar acontece quando paramos de fugir da dor e começamos a entendê-la. E agora, você entende. Você entende por que ele volta, por que você ainda se abala. E, acima de tudo, porque isso precisa acabar agora. O ciclo só termina quando você diz que basta. Então, se esse vídeo falou com sua alma, se alguma parte de você se sentiu abraçada pela verdade que compartilhamos aqui, tome essa decisão por amor. Não por raiva, não por orgulho, mas por amor à sua história, por amor ao seu futuro. E lembre-se, você não está sozinha. Milhares de mulheres estão despertando exatamente como você. Deixe um comentário com "Eu escolho a mim" para selar essa decisão nos céus e na sua consciência. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais mulheres que precisam abrir os olhos. E se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar força, clareza e conteúdo profundo para continuar firme no seu processo de cura. Você não precisa mais se perder por alguém que já te perdeu. Você é a sua melhor chance. E essa chance começa agora. Afinal, o que esse retorno realmente significa? Ele não é sobre amor, nem redenção. Ele é um reflexo da sua própria evolução, um teste silencioso que separa quem você era de quem você está se tornando. Ao longo deste vídeo, você pôde enxergar o narcisista não como um mistério a ser decifrado, mas como um espelho,
um reflexo doloroso de padrões internos que precisam ser quebrados. Carl Jung nos ensinou que o processo de individuação só começa quando deixamos de culpar o outro e começamos a assumir o comando da própria alma. E se você chegou até aqui, é porque está pronta. Pronta para parar de esperar que ele mude. Pronta para começar a mudar o que você permite. Tudo aquilo que você suportou não foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que você se sentiu pequena, tudo te trouxe até este momento. Um momento de despertar. Jung dizia que o que mais nos assusta não é a escuridão do outro, mas a luz que nos chama à responsabilidade. E agora, essa luz está diante de você. Não é mais sobre se ele volta ou não. É sobre se você ainda permite que ele volte. Porque quando você fecha essa porta com consciência, não está rejeitando ninguém. Está se aceitando como nunca antes. Você não é fraca por ter amado. Você não é ingênua por ter acreditado. Você é humana. E essa humanidade é sua maior força. O problema nunca foi você sentir demais. Foi entregar tudo para quem não sabia receber. Mas agora você sabe. Você entendeu. E essa compreensão te liberta. Não para seguir em frente com mágoa, mas com maturidade. Porque quem desperta não quer vingança, quer paz. E a paz que você busca começa quando você decide que não vai mais se machucar para manter alguém por perto. Você vale muito mais do que isso. Então, respire fundo. Lembre-se de tudo o que aprendeu hoje. E guarde essa verdade no coração. O narcisista pode até tentar voltar, mas ele nunca mais encontrará a mesma mulher. Porque essa mulher agora vê. Essa mulher agora escolhe. E a escolha dela é clara. Nunca mais repetir o que já quase a destruiu. Como Jung dizia, você é o que faz com o que fizeram de você. E agora, você pode fazer algo novo, algo digno, algo seu. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe aqui nos comentários. Eu não volto para o que me destruiu. Curta o vídeo para que ele alcance outras mulheres que também estão despertando. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de cura e força interior. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Você não está sozinha. E juntas, vamos quebrar o ciclo e construir um novo destino, consciente, forte e finalmente livre.